Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você que nos acompanha também pela internet aí, que Deus abençoe sua vida nessa noite. E sem demora, irmãos, vamos à palavra de Deus. O texto de hoje é João, Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5 e também o versículo 14. Achamos aí? Amém? Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 14 para a gente fechar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, ou único Filho do Pai. Amém? Pode sentar-se. Obrigado. Som. Obrigado, Mateus. A gente está vivendo um momento, um período, né? A gente sempre ouve aqui sobre a pandemia, né? E o quanto a pandemia ela afetou e tem afetado uma palavrinha que ficou muito recorrente nas nossas vidas ultimamente, que são relacionamentos, né? De um jeito ou de outro, os nossos relacionamentos eles foram afetados, né? E o texto que eu trago hoje, e a palavra que Deus ele nos deu, é justamente sobre isso. A gente vê, amados, e o que eu quero trazer para a gente nessa noite Obrigado. A gente vai se acostumando aqui, tá? E o que eu quero trazer para a gente dividir, né? Eu estou aqui, mas eu não sou o dono da razão. Mas o que a gente quer trazer para a gente dividir e entender nessa noite é que o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos louvando nessa noite, Ele é um Deus de relacionamento, né? Só que o relacionamento de Deus para conosco é totalmente diferente, né, do que nós entendemos como relacionamento. Homem com homem, mulher com mulher, humanamente falando, né? Não sei se os irmãos me entenderam. E quando a gente faz a leitura do texto, a gente vê mais uma vez aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas que verbo é esse? Né? Esse verbo é o Senhor Jesus. O apóstolo João aqui ele está se referindo especificamente ao Senhor Jesus, né? Nós vemos que na Bíblia Jesus ele é chamado de diversos nomes. E a palavra verbo aqui também vem do grego logos, que significa palavra. Ou seja, um dos propósitos do apóstolo João era, vamos dizer assim não, com certeza era isso, mostrar para as outras pessoas que Jesus era Deus também. Jesus é Deus. Amém ou não amém? Então, esse era um dos objetivos do apóstolo. Então, ele nos mostra que Jesus ele é desde o princípio. Ele participou da criação, né? A gente leu que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, né? E vemos no versículo 14 também que o Verbo, ou Cristo, ele se encontrava desde o princípio, como eu falei, com Deus, e era o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, né? Irmãos, Deus ele se fez carne
e habitou entre nós. Amém? Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas por que ele se fez carne? Vamos parar um pouquinho para pensar nesse ponto. Por que o Deus, Criador de todas as coisas, sustentador do universo, autossuficiente, não precisa de mim, de você para nada, ele resolveu se fazer carne? E mais, ele se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Vamos começar aí a tentar responder essas coisas. Irmãos, o Verbo se fez carne para dar andamento ou prosseguimento a uma profecia, ao seu plano de salvação, seu plano de salvação e redenção, primeiramente, e iniciar uma profecia que foi dita lá atrás. Vem comigo aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Achamos aí? Vou ler aqui, tá? Diz assim o texto conhecido da gente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia, esse texto, ele está diretamente ligado à profecia da vinda do Messias, para os judeus, a vinda de Cristo, Este te ferirá a cabeça, quando Jesus ele sobe a cruz e morre no meu e no seu lugar, porque nenhum de nós poderíamos cumprir o que Jesus cumpriu. Então ele vence a morte, ele fere a cabeça de Satanás, e o texto diz: tu lhe ferirás o calcanhar. Mas o que eu quero mostrar é isso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para dar início a esse plano de salvação que foi dito aqui, lá no começo de todas as coisas. Seguindo aqui, ele se fez carne, e eu vou repetir essa frase, o Verbo se fez carne, algumas vezes nesse ponto, porque, irmãos, Deus habitou entre nós. Amém? E hoje ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo, em você, em cada um individualmente. Então é algo que, para que a gente pense e valorize por demais, esse relacionamento esse Verbo que Jesus quer ter conosco. Então, mais uma vez, ele se fez carne para ter um relacionamento com o ser humano, mais uma vez ter um relacionamento com o ser humano. E por que mais uma vez? Se é mais uma vez, é porque ele já iniciou esse relacionamento há um tempo atrás, há um período atrás. E se ele quer mais uma vez, possivelmente esse relacionamento ele foi quebrado em algum momento. Nós vamos ver isso. Sobre esse relacionamento é que eu quero falar hoje, Pois precisamos entender e viver o nosso relacionamento com Deus de maneira plena, completa, sadia, total. Porque desde o princípio, e aí eu fui lá atrás para a gente poder justamente ver isso, desde o princípio, Deus quer se relacionar conosco. Não somos nós, é Ele que quer. E antes de a gente entrar propriamente na mensagem, eu queria fazer umas perguntinhas aqui. Quem já me viu na escola dominical já sabe que eu gosto de perguntar, Então vamos lá. E aí a pergunta, irmãos, não é apontando para ninguém. A pergunta é para todos nós.
Até porque, se eu vou perguntar agora, eu já perguntei para mim primeiro. Parece que é clichê, mas não é. A palavra ela tem que falar comigo primeiro, para quem está aqui primeiro, para depois falar com a igreja. Então, a minha pergunta é: como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda? Está quente? Ou seja, está a firmeza, né? A gente vai se acostumando aí com as palavras. Está firmeza, está quente, está lá em cima, está firme. Firme como a casa edificada sobre a rocha? Ou firme como as muralhas de Jericó? As muralhas de Jericó caíram, tá, irmãos? Só para lembrar, hein? O nosso relacionamento com Deus, ele deve estar firme, como a casa que foi edificada sobre a rocha, que Jesus citou. Porque a salvação, como relacionamento, ele é individual na nossa vida. Embora a gente estejamos aqui todos reunidos juntos, coletivamente, né? Celebrando a salvação, celebrando ao Senhor, né? Nos relacionando com Deus coletivamente, mas também nós temos nosso relacionamento com Deus individualmente. Isso só depende de mim com o Senhor. Eu não posso basear o meu relacionamento com Deus olhando para o relacionamento que o pastor tem com Deus. Cada um deve buscar o seu relacionamento com o Senhor. E a pergunta, ela aperta mais um pouco. Eu perguntei como anda o seu relacionamento. E agora eu pergunto, você tem tido um relacionamento com o Senhor? Eu tenho tido esse relacionamento com o Senhor, com Deus? Será que eu tenho tido? Ou apenas eu venho aqui e marco presença no culto, marco presença no ensaio, eu vou lá, senão o pastor ele vai me cobrar. Como eu disse anteriormente, o relacionamento com Deus, ele é individual, né? Não importa, entenda, não importa o pastor. O seu relacionamento com Deus é você e Ele. Tão somente você e Ele. E aí eu vou para outra. Você tem permitido que Deus tenha esse relacionamento com você? Você tem permitido? Nós temos permitido? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes a gente acaba baseando o nosso relacionamento com Deus nos relacionamentos que nós temos uns com os outros, né? E aí, no meu relacionamento com Deus, às vezes eu não permito Ele se relacionar comigo. Como assim? Eu crio muros nesse meu relacionamento com Deus. Como assim? Vou esclarecer mais. Deus, o meu relacionamento com Deus vem da porta até aqui. Aí quando Deus chega aqui, eu falo, Deus, aqui não. Aqui é eu, aqui tem umas coisas que é só eu. E aí eu crio muros, barreiras, empecilhos. E aí eu não permito Deus se relacionar comigo da forma graciosa, maravilhosa que Deus ele quer se relacionar, profunda que Ele quer se relacionar com a gente. Vamos pensar nisso aí. E aí eu vou falar aqui bem objetivamente sobre 4 pontos para a gente caminhar aí nessa palavra sobre o relacionamento. E aí eu começo falando de novo lá no início, a criação e o início desse relacionamento. Como eu falei, né? Se você prestou atenção, você vai lembrar. Eu falei que Deus ele quer se relacionar com a gente mais uma vez, ou seja, se é mais uma vez, já teve um início. Se é mais uma vez, uma das duas partes rompeu esse relacionamento em algum momento. E Deus ele quer retomar. Vamos lá atrás de novo. Se você deixou a Bíblia aberta em Gênesis, então você vai ter menos trabalho. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, e Gênesis 2, versículo 22. Alguém pode ler para mim, por gentileza, esses 2 textos?
rapidamente? Gênesis 2, 7 e Gênesis 2, 22. Versículo 22. Texto conhecido, né? Texto repetido, né? Mas às vezes a gente passa o olho batido pelos textos e eu gosto muito de ficar imaginando as coisas, né? Deus disse, haja luz, mas como é que era antes e tal? Como é que aconteceu? E olhando para esse texto, a gente vê a criação do homem e da mulher. Mas antes disso, a gente vê a criação do mundo. Deus cria o mundo, todas as coisas. Depois ele cria o homem e a mulher. E aí os coloca lá no jardim. O que eu quero mostrar com isso? O que a palavra nos mostra com isso, melhor dizendo? É que Deus ele quer se relacionar conosco. Mas não é em qualquer lugar. Não é de qualquer forma. Deus ele se preocupou em criar todas as coisas, criar um ambiente favorável, agradável, fazer com que o homem e a mulher, ali representando eu e você, quisessem ficar ali, quisessem fazer parte desse relacionamento. Então Deus ele primeiro ele preparou o ambiente. Ele não simplesmente criou os dois e jogou ali. Ele preparou, ele atraiu os dois. Perceba isso. E aí só então, ele dá início a esse relacionamento. Gênesis 3, versículo 8, diz que no final do dia, Deus ia e ali conversava com o homem e com a mulher. Então, olha o relacionamento iniciado aí. Você já imaginou, conforme você está me vendo aqui, eu estou te vendo, Deus conversando com você assim? Sem impedimentos, sem muros, sem dificuldades. O ambiente que era, eu falei, eu gosto de ficar imaginando, o Jardim do Éden. Gente, eu fico ali, só ali no lago ali, eu fico ali às vezes sentado, fico olhando, fico admirado. Imagine você naquele ambiente que Deus preparou, e foi Deus, não foi eu, não foi você, um ambiente perfeito, e Deus ainda sentava com você e conversava com você face a face. Imagina isso. Só que nós quebramos esse relacionamento, né? Deus ele não pediu nada demais ali para a humanidade. Ó, tudo é seu, só não toca ali. Não era nem, mas às vezes a gente escuta, mas Deus também. A gente escuta. O que custava encostar ali? Aquilo ali, a árvore do bem e do mal, amados, nada mais era do que uma questão de obediência que Deus colocou. Já viu? Eu hoje sou pai, hoje não, né? Já há 8 anos, né? E aí a gente vai entendendo por que os pais colocam limites nos filhos, né? E normalmente quando a gente é filho, só filho, a gente não entende muito, né? Mas por que? Porque Deus nos ama. Ele só botou ali, ó, só obedece, o resto é seu. Eu sou seu. Deus falou, eu sou seu. Todo final do dia, eu sou seu. Mas aí a gente não está satisfeito, não fica satisfeito. A gente quebra esse relacionamento honesto e amigável que a gente tinha com o Senhor. E aí, depois dessa desobediência, irmãos, Deus ele poderia nunca mais querer nada com a humanidade ali, Adão e Eva, sim ou não? Ele tinha o direito de não querer mais nada. Eu só te pedi isso aqui, você desobedeceu. Eu sou Deus Todo-Poderoso, autossuficiente. Não quero mais vocês. Poderia, não poderia?
até a vida que nós temos vem dele. Parece óbvio, né? Mas às vezes parece que a gente esquece. Mas a vida que nós temos vem dele e vai voltar para ele, né? Porque ele é a própria vida. Irmãos, Deus é a própria vida. O que a gente está fazendo com a nossa vida, com respeito ao relacionamento que nós devemos ter, pelo menos por gratidão, só para ficar numa palavra, que nós devemos ter com Deus? Aí eu vou fazer uma pausa aqui. Deus, ele tinha todo o direito de não querer nada mais conosco. Aí eu te pergunto assim, vou voltar, mas eu te pergunto, e quando alguém quebra a nossa confiança? Quando alguém quebra o nosso relacionamento, o relacionamento que você tem com alguém, né? As coisas mais banais, né? Mais simples, né? Eu combinei um horário com o pastor Celso, né? E aí por algum motivo o pastor não pôde chegar no horário. Eu nem procuro saber o que aconteceu. Já, pastor, não quero mais nada com o senhor não. Acabou, quebrou a confiança. Acabou. E quando quebra a confiança, é só um exemplo, tá, irmãos? E quando quebra a confiança na nossa perspectiva humana, o que a gente faz? Eu viro as costas. Não quero mais saber. Para conquistar a minha confiança de novo, irmão, ó, vai ter que suar. É assim que... Eu não sei se eu tô duro demais, mas a gente fala o que a gente vê. É claro que isso não é... Vamos deixar claro que isso não é a maioria, obviamente. Eu não estou, de novo, apontando o dedo para ninguém, mas é o comportamento humano, de uma maneira geral, né? Então, eu não quero mais saber, duas costas. Mas a Bíblia diz que, e se você quiser dar um graças a Deus por isso, você pode dar. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não nos trata conforme nós mereceríamos ser tratados. Deus, ele não nos trata como nós merecemos, irmãos. Nós demos as costas ali para Deus. E eu sempre, não é fazer defesa do Adão e da Eva ali não, mas às vezes a gente esquece que Adão e Eva ali nos representavam. Então você olha para Adão e para Eva, poxa, Adão, já escutou aquela? Pô, por causa do Adão agora eu tenho que trabalhar. Ah, Adão. Não, mas se você ler o texto com atenção, não. Deus criou todas as coisas e botou o homem ali para lavrar o jardim e cuidar dele. Isso já não é trabalhar? O homem já trabalhava, irmãos. A diferença é que, com a desobediência, esse trabalho ficou penoso, né? A terra, ela não dava, acho que a gente chama de ervas daninhas, não sei se aqui chama assim, aqueles matos, né? Que não servem para nada. A terra não dava esse tipo de coisa, então era tranquilo, ia lá só pegar o fruto, acabou. Depois da desobediência, sim, o trabalho ficou penoso. Mas Deus, ele não nos trata como nós merecemos. E o Adão ali poderia ser o Marcos, poderia ser o Celso, qualquer um de nós, a gente agiria da mesma forma, se não pior. Mas eu disse que Deus não nos trata como merecemos. E quando a gente segue na Bíblia, a gente vê claramente que Deus, ele não desiste desse relacionamento conosco. Amém? Deus, ele não desistiu de se relacionar conosco. Deus não desistiu de se relacionar comigo e com você. Aí você olha, logo depois vem Abel, a sua ofertinha, Deus vai lá, oferta sincera, Deus vai lá e recebe. Depois de Abel, só para falar alguns, Enoque. A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus e não provou a morte. Tamanha era a retidão do homem que Deus falou assim, não, fica aqui comigo, vem para cá. E aí tem Enoque e depois tem Noé. Eu não vou nem entrar nas histórias porque
Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, o povo de Israel, mesma coisa que eu falei de Adão, serve para o povo de Israel. A gente olha para o povo de Israel e, caramba, o cara comia pão do céu, a água saía da rocha e o pessoal reclamava, né? Deus chega a falar em determinado texto que 10 vezes, né? Deus até contou lá, 10 vezes esse povo se rebelou contra mim, né? O povo contumaz, dura cerviz, ou seja, obstinado, teimoso, rebelde. Alguém se identifica com isso? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Mas Deus não desiste de se relacionar comigo e com você. Você vai desistir? Você vai desistir? Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, na sua totalidade, na sua plenitude, ela mostra apenas uma intenção de Deus. Você sabe qual é a intenção de Deus? Você sabe qual é a intenção de Deus? Não? Ninguém está prestando atenção no que eu estou falando? Deus, ele quer ter um relacionamento, irmãos, com o ser humano para salvá-lo da condenação eterna, da separação eterna do homem de Deus. A palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos, distantes, afastados estamos da glória de Deus. Deus, ele quer trazer de volta relacionamento. Só que esse relacionamento, Deus é tão maravilhoso que o relacionamento já começa aqui na terra. Mas, como a gente sabe, a visão de Deus ela é muito além, muito maior do que a nossa. E o relacionamento que ele vislumbra mesmo é lá na eternidade. E aqui vai um parênteses sobre isso. A nossa escolha, se nós queremos passar a nossa eternidade com o Senhor ou sem o Senhor, a eternidade todos nós desfrutaremos, amém? De um jeito ou de outro nós desfrutaremos a eternidade. A diferença é com quem? De que forma? Então, de novo, Deus ele quer ter um relacionamento conosco para nos salvar da condenação eterna. Ele não quer ficar separado de nós, irmãos. Perdão. Deus ele não quer se separar de nós. Na eternidade ele quer ficar conosco. Amém ou não amém? Deus ele quer ficar conosco na eternidade. E como eu disse, essa escolha deve ser feita aqui na terra. É uma escolha que não tem como você ir jogando para frente, empurrando com a barriga, dando aquele jeitinho. Não tem como. A escolha é aqui e agora. E eu não vou nem entrar no mérito do que essa escolha pode nos acarretar, pode trazer para a gente. Mas eu posso falar uma coisa. Se você escolher aqui na terra permanecer ao lado de Jesus, para que na eternidade você esteja ao lado dele, irmãos, você não vai perder nada se você abrir mão de certas coisas aqui na terra. Pegaram isso aí? Entenderam? Entenderam, né? A escolha que você fizer aqui na terra de ficar com Jesus vai ser melhor, é a melhor escolha que você pode fazer aqui na terra, mas tem que ser aqui na terra. Não pode deixar para depois. Ou você se esqueceu da parábola das virgens. Mateus 25. 5 eram nécias, loucas, e 5 prudentes. Quem você quer ser? Quem eu quero ser? De novo, a perguntinha lá atrás. Como está o meu relacionamento com Deus? Relacionamento, irmãos, nos obriga a fazer escolhas, renúncias, sacrifícios, até mesmo os humanos.
até mesmo os humanos. Quem é pai, então, que tem criança pequena em casa, sabe que você tem que fazer escolhas. Né? Hoje em dia eu assisto mais desenho, mais filme de criança do que o filme que eu gosto de assistir. Mas é pro bem dela. Então eu abro mão disso, não tem problema nenhum. Às vezes está passando aquele programa, eu quero fazer aquilo, eu quero descansar. Papai, vamos brincar? Vamos brincar. As escolhas são feitas aqui. As escolhas são feitas aqui. Deus, Ele quer se relacionar conosco também para que a gente possa conhecê-lo. Né? Eu não gosto muito, mas eu vou usar esse exemplo aqui. Quando a gente, para os casais aí, quando estão se conhecendo, os casais que já casaram, como eu, quando a gente quer agradar quem está do nosso lado, a gente investe nesse relacionamento. E como é que a gente faz com que o relacionamento cresça de forma saudável? Eu preciso conhecer quem está do meu lado. Então, ela gosta disso, então é isso que eu vou dar. Eu acho que não é legal, mas ela gosta, eu vou dar isso aqui, porque eu estou mais do lado dela, estou conhecendo ela e eu quero agradá-la. Então, eu dou aquilo ali. E vice-versa. Né? Se eu sei que a toalha molhada na cama vai incomodá-la, então eu fico atento, eu já conheço, eu invisto no relacionamento. Então eu não deixo a toalha molhada ali, já se evita alguma outra coisa. Estão entendendo? Deus, Ele quer se relacionar conosco porque Ele quer que nós o conheçamos, não de uma forma rasa, né? Não com águas nos tornozelos, mas com as águas subindo, de maneira profunda. Entendem? Ele quer mostrar que nós somos pecadores, ou melhor, Ele quer que nós enxergamos os pecados que nós temos, que às vezes, parece que a gente bota um óculos aqui, não sei, ou sofre uma amnésia e esquece que a gente é pecador, que a gente carece da misericórdia de Deus, que os pecados que eu e você cometemos, voluntariamente ou não, ele nos afasta de Deus. Lembra lá atrás, em Gênesis, quando Adão pecou? 2 reações ele teve. Quem lembra? Se escondeu. Teve medo. Quando antes da desobediência, aí é palavra minha, tá? Eu imagino, como eu disse que eu gosto de imaginar, imagino Deus vindo no final do dia, Adão sentava lá, encostava numa árvore qualquer, com toda a alegria, com toda a satisfação para ouvir Deus. E aí quando ele erra, quando ele desobedece, ele tem medo de Deus, ele tem vergonha de Deus, se esconde. O pecado faz isso com a gente quer se esconder. Aí o irmão passa. Aí tu já viu aquela vida que você está ali lutando, apoiando, batalhando, evangelizando, sem julgamento algum, por favor. Mas por alguma circunstância ela se afasta. Tu já reparou quando ela passa por você, que continua lá na igreja e tal, se esforçando, ela não se envergonha? Você não nota assim que você nem falou nada, você não apontou o dedo, não falou nada, mas ela fica com vergonha. O pecado faz isso com a gente, nos deixa envergonhados diante de Deus, nos separa dele. Isaías 59, versículo 2. Você pode ler. Deus quer se relacionar conosco,
que Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é um Deus santo. Isaías 6, 3 vai dizer, aliás, 3 vezes, né? No chamamento do profeta Isaías. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, eu quero participar disso. Você quer participar disso? Você quer mesmo, irmão? Se relaciona com Deus, sem reservas, sem, o que vão pensar? Vão dizer que eu sou fanático? É claro que existe uma maneira racional de você se relacionar com Deus, servir a Deus. Não é o momento agora de a gente falar sobre isso, mas se relacione com Deus, sem reservas. Se você quer, se você almeja passar a eternidade com Ele, é com Ele que você vai passar, com os irmãos, mas com Ele. Então, se relacione com Deus agora, porque Deus, Ele é santo. A palavra ou o ato de pecar, ela aparece em quase toda a Bíblia. Só não aparece em 4 capítulos. Quais capítulos? Isso é fácil. E aí, Samuel? Gênesis 1, Gênesis 2. A desobediência foi onde? No capítulo 3. Então, no capítulo 1 e 2, não existia pecado. E os outros 2? Está lá no final. Apocalipse 21 e 22. Porque ali o pecado já não existia mais. Todos já foram julgados. E Deus fez nova todas as coisas. Não existia mais o pecado, irmão. Ali não existirá mais o pecado, porque Deus fará nova todas as coisas. De resto, na Bíblia, por assim dizer, toda ela vai falar sobre o meu pecado, sobre o nosso pecado. Mas não de uma maneira de apontar, de recriminar, né? Porque a gente precisa saber que o pecado existe, concorda? Para que eu não peque. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Se eu não soubesse, se pela lei o pecado não viesse para mim o conhecimento do pecado, eu estaria vivendo da mesma forma. Mas o restante da Bíblia nos mostra também que dia após dia, período após período, época após época, Deus intervinha na humanidade e dizia: vem para perto de mim, vem, irmãos, para perto de mim. A Bíblia mostra isso. Ela mostra os nossos pecados, mas ela também pode olhar de capa a capa. Ela vai mostrar a disposição de Deus de intervir na humanidade para salvação. Salvação. Deus é Espírito. João 4, 23 e 24. Vou aqui para o final. E como Espírito, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse, sinceramente, sem reservas, abertamente, por inteiro. Deus, Ele quer se relacionar com pessoas assim, que o adorem assim. Uma coisa interessante. Deus, Ele é Espírito e Ele está em todos os lugares, pode estar em todos os lugares. Então, não espere para se relacionar com Deus somente aqui no templo, né? A gente costuma brincar lá no Rio que
Deus, ele não... A Bíblia já fala isso, óbvio. Né? Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? Mas, às vezes, parece que a gente esquece. A gente brincava lá dizendo que não espere chegar na igreja para encontrar Deus. Deus, ele não está preso nesse teto aqui. Quando você cruza aquela porta, Deus vem e desce. Deus, ele habita em mim e em você, pelo Espírito Santo. Quando você chega aqui, não tem ninguém. Ninguém. Mas quando você chega, Deus chegou com você. Sim ou não? Você crê mesmo nisso? Quando você chega, Deus chegou com você. Quando a irmã Raquel chega, Deus chegou com ela. E nós nos reunimos e o adoramos. E o celebramos. Então Deus, ele quer se relacionar comigo e com você, não só aqui no templo, que ele faz isso, mas na sua casa, na sua faculdade, na escola. Ah, mas na escola é barulhento, na minha casa o vizinho bota o som alto. Deus se relaciona, irmãos. Deus se relaciona. Se relaciona e está preocupado em estar perto de mim e de você. Ele está preocupado com aquela... Sabe aquelas coisas que às vezes a gente está ali pensando quietinho e... Deus não vai ligar para isso não. Isso é fichinha. Vou contar aqui rapidinho para ilustrar isso. A gente deixou um pastor amigo nosso lá no Rio, que quando ele mencionava isso, de que Deus, ele se preocupa com os detalhes da nossa vida, né? Ele falava que até quando ele ia no mercado, ele orava a Deus para achar as promoções. A gente ria também, pode rir, não tem problema não. Pode rir, é engraçado. Eu também ria. Numa dessa, eu saí para comprar uma mochila para mim que eu precisava. Minha mochila já estava rasgada. Minha esposa ficava, sem comprar mochila, compra a mochila. Não, tá bom. Vai levando, né, pastor? A gente vai abrindo mão. E aí eu saí para comprar a mochila. E lá dentro do shopping eu lembrei dessas palavras que ele tinha dito. E eu creio que Deus, ele se preocupa com os detalhes. Você crê? E na hora eu falei, vou fazer a oração, pastor. Vou fazer. Aí pedi para que Deus me direcionasse. Eu falei, eu preciso da mochila, não posso pagar muito. Pagaria ali talvez uns R$120 na mochila ali, era mais barato. Então eu pedi direção a Deus. E aí, Deus me fez lembrar de uma lojinha que tinha no shopping. Sabe aquelas lojinhas que você entra assim, naquela curvinha assim que ninguém vê, atrás da escada, da pilastra, etc e tal. E antes de sair eu já pesquiso tudo. Eu sei que eu vou encontrar mais barato naquela loja lá. Mas eu esqueci daquela loja. Aí quando eu estava passando assim, era como se alguém me empurrasse assim para dentro da loja. Nessa brincadeira aí eu economizei uns R$40, irmãos. Deus se preocupa com os detalhes, irmãos. Não estou contando isso aqui para te alegrar, para te distrair. É porque aconteceu. Deus cuida. Quem estava na escola dominical escutou o testemunho que eu dei rapidinho. Eu estava em casa escutando DVD e eu queria... Aí eu lembrei de um biscoito. Biscoito que eu falei até na escola dominical que já foi bom. Hoje não está muito bom, não. Eu só lembrei, mano. Só que a presença de Deus lá em casa era tão forte com aquele DVD. Eu não orei, não falei nada. Só pensei. Aí 10 minutos depois a campanha tocou. Aí eu subi, a irmãzinha parou o carro lá. Varão, eu estava desempregado, tá? Trouxe aqui uma bolsa para você. Você quer? Quero. Fui lá, quando ela abriu a porta-mala do carro, era a compra de mês. Era a compra de mês. Você acha que eu ia exigir mais alguma coisa de Deus? Não, sou louco. Aí peguei as bolsas e guardei. Quando a primeira bolsa que eu abri, quem acertar, eu vou pedir o pastor Celso para vir no próximo culto pregar aqui no meu lugar.
O biscoito estava lá, irmãos. Tá todo mundo querendo saber o nome do biscoito, né? Quando acabar a live eu falo. O biscoito estava lá, irmãos. Deus cuida dos detalhes. Deus quer ficar perto de mim, perto de você. Ah, mas quem é o Marcos? Ah, mas quem é o Ronan? Ronan. Perfeito. Quem é a Tainá? Ronan, Tainá, Marcos, Celso. Coroa da criação de Deus. Coroa, irmãos, coroa da criação de Deus. Você escutou? Você é a coroa da criação de Deus. O melhor da criação de Deus somos nós. Ah, mas eu tenho falha, mas eu tenho defeito. Sim, mas Deus, foi Deus que disse, não foi eu, não sou eu que estou dizendo. Menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus ele quer pegar e tratar assim. Deus ele quer dar o colo como deu para João. O apóstolo João, você olha lá e estava lá recostado no peito de Jesus. É isso que ele quer para mim e para você. Vou fechar, pastor. Às vezes a gente prepara muitas coisas, mas aí muda um pouquinho. Perdão, pastor. Eu vou fechar realmente aqui. Eu nem vou falar dos outros, mas eu vou falar do amor, eu tenho que falar. Vocês aguentam eu falar do amor rapidinho? Onde está a maior declaração de amor que Deus fez para mim e para você na Bíblia? Não, é uma região e não vale. João 3,16, irmãos. O que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. E o que mais? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer declaração de amor maior do que essa, irmãos? De vez em quando eu coloco lá no meu status lá, né? Você sempre queria que alguém morresse de amor por você, né? Aí tá lá. Cristo fez isso. Cristo morreu de amor por mim e por você. Irmãos, amor é uma relação dinâmica, ou seja, ativa, criativa. Você lembra que Deus preparou o ambiente lá no começo para Adão, para Eva? Mesmo que o ambiente não seja favorável, a nossa relação de amor com Deus, o nosso relacionamento de amor com Deus, deve ser algo ativo. Não aquela coisa parada, vou ficar esperando o que vai acontecer. Não, é algo vivo, de convívio agradável. O amor é uma relação de sacrifício, a gente já falou sobre isso. Renúncia. Quer amar? Quer amar mesmo? Quer amar a Deus? Faz assim, ó. Vê quando o agricultor vai lá na plantação dele, ele vai com a mão fechada, e se ele deixar fechada, ele consegue plantar? Se eu não, aí eu vou pegar um gancho aqui. Se você ficar com sua mão fechada e ver uma necessidade, não ajuda, e você pode ajudar, não ajuda, não oferta, você acha que vai ter alguma coisa de volta? Ó, amor, sacrifício, você tem que abrir a mão, soltar, para conseguir plantar. Mas aí você vai plantar e vai pegar na hora, igual a maquininha de refrigerante. Amor também é paciência. Como eu preciso de paciência? Quantos precisam de paciência? Você vai regar, esperar crescer. De repente, na primeira leva de fruto, o fruto não sai legal, tem que esperar de novo para depois colher o fruto. Mas o fruto vai ser maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. É uma relação abrangente, ou seja, ampla, inclusiva. Como assim? Meu relacionamento com Deus pode ser inclusivo?
Um exemplo prático. Eu alcancei algum entendimento da palavra de Deus e eu olho para o lado, alguém ali do lado não entendeu alguma coisa específica da palavra de Deus e está travando o relacionamento dela com Deus ou com os irmãos. Eu chego ali e vou ajudar, orientar. Eu entendi assim, assim, assim. E aí eu trago, e ela entende também, e ela vem para o relacionamento mais profundo com Deus. Você está incluindo aquela pessoa no relacionamento. O relacionamento é inclusivo, não é só você. Embora seja individual, é também coletivo, como eu disse no começo. E fazendo assim, irmãos, é certo que a gente vai ter uma relação, um relacionamento forte, firme. Assim como a casa edificada sobre a rocha. O que o texto diz? Vem vento, vem chuva, vem tudo contra a casa. Ela nem se mexe, porque ela está firmada na rocha. Firmemos o nosso relacionamento com Deus nessa rocha. Nessas poucas coisas que eu consegui trazer para os irmãos, né? Que eu preciso para a minha vida, todos nós precisamos. Hoje é o dia de um novo relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus. Deus, ele já se entregou totalmente nesse processo. Deus, ele já se entregou. Mas... Sim, se entregou. Como é que ele se entregou? Se fez carne, morreu por mim e por você, sem precisar, tá? Só lembrando, sem precisar, mas ele fez. E já ressuscitou, vivo está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Amém? Ele já se entregou totalmente nesse relacionamento. E você? E eu? Eu disse, não espere para amanhã. Não jogue para frente. Se entregue hoje nesse relacionamento com Deus. Meus irmãos, obrigado pela paciência. Que Deus abençoe. A você que está em casa também, que ficou nos ouvindo até agora, muito obrigado. Que a paz do Senhor alcance seus corações. Amém?